Questões multivariadas, capítulo 3, para darmos prosseguimento às nossas aulas sobre os testes de normalidade multivariados. Nós estamos falando dos testes univariados, né? Posteriormente vamos falar dos testes multivariados. Então, dos testes univariados, nós já falamos do teste de Q quadrado, o teste de assimetria e curtose e o teste conjunto de assimetria e curtose do Agostino e colaboradores. Usamos em todos os casos o exemplo do Royston, do artigo de 83 dele, que nós temos aqui x1 e x2, concentração de hemoglobina e contagem em 20 pintores, né? Então os 10 primeiros nessas 3 primeiras colunas e as últimas 3 colunas aqui do 11º objeto. Então, vamos lá para o nosso próximo teste. Então, falamos do teste Q quadrado, falamos do teste de simetria e curtose, definimos o que é simetria e o que é curtose. E vamos falar agora num teste temos esse exemplo, né? Não rejeitamos a hipótese em nenhum dos casos, nem para uma variável, nem para outra, e nenhum dos testes até agora apresentados a esses dados do Royston. Então, o teste chamado de G-curtose é um teste sobre o curtose particularmente, então é um teste considerado razoavelmente bom, então a gente vai apresentá-lo aqui. Ele foi proposto inicialmente por Giri, em 1936, tá? D'Agostino, esse artigo de 90, né? O Giri, Momentos of the Rate of the Mean Deviation to the Standard Deviations for Normal Samples, na Biométrica, de 1936. E o Bonnet e Sire, A Test for Normality with High Uniform Power. Então, um teste uniformemente poderoso, segundo os autores, né? Computational Statistics Data Analysis, 2002. Então, vamos lá. Então, como é que a modificação? Eles fizeram uma modificação da medida do GIR, o Bonnet e Sire, para melhorar o teste que foi apresentado lá em 1936. Então, vamos ver como que é. A G-curtose, ela é uma medida, né, dada por tau sobre sigma. Sigma é o desvio padrão. E quem é tau? Tau é a esperança dos desvios em relação em relação à média, perdão, em módulo. Queria falar módulo, falei módulo. Em módulo, valor absoluto. Então, essa esperança, né, modular, então muitos autores acreditam que, né, principalmente a área não paramétrica que usa muito, que os valores absolutos são boas medidas no lugar de valores ao quadrado, para não dar ênfase a grandes desvios, né? Grandes desvios ao quadrado ficam muito grandes. Agora, grandes desvios em módulo não tem a sua amplitude aumentada, né, expandida pelo quadrado, porque o quadrado é muito maior que o módulo, obviamente, né, porque é uma potência. Se tiver um erro, o erro cresce exponencialmente, potencialmente. Tá? Então, a lógica é essa. Então, usar medidas mais robustas e o módulo é melhor que o quadrado nesse sentido. Então, essa é a lógica desse teste. Então, é a esperança desses desvios em módulo da média dividido por sigma, uma medida padronizada. Isso aqui está na mesma unidade dos dados, em módulo, e sigma também está na mesma unidade dos dados, então essa é uma medida adimensional, por definição. Então, essa aqui é a G-curtose. Tal sobre sigma, sob normalidade, é aproximadamente, né? É exatamente raiz sobre 2π, raiz de 2 sobre π, que dá aproximadamente 0,7979. As distribuições leptocúrticas, então, são aquelas para os quais tal sobre sigma é maior que zero e menor que 0,7979. As leptocúrticas. Então, é o contrário do que a gente vê nos outros casos. Tá? Então, valores entre 0 e raiz de 2 sobre π é leptocúrtica. O pouco uso dessa medida é atribuído a esse pequeno intervalo de classificação, né, entre 0 e 0,79, pois grandes alterações nas curtoses das distribuições leptocúrticas têm pequeno efeito numérico na medida tal sobre sigma. Então, Bonnet e Sire, justificando isso,
propuseram uma transformação que, sob normalidade, pudesse ter valores próximos de 3 e que os valores acima de 3 pudessem indicar distribuições leptocúrticas. Então, eles tomaram o logaritmo de sigma menos logaritmo de tal, né, e multiplicaram por 13,29 e definiram essa G curtosa aqui como ômega. Então, esse ômega aqui, ele tem valores próximos de 3. Então, valores maiores que 3 seriam leptocúrticos, menores que 3, entre 0 e 3, seriam platicúrticas e 3 a mesocúrtica. Tá? Então, o estimador disso é um estimador natural, né, em que o ômega chapéu é 13,29 ln do S, que aqui era sigma, então vamos substituir um estimador plugin, o sigma por S, e o tal nós vamos ln de tal, logaritmo neperiano de tal, vai ser tal chapéu, o estimador do tal. Ora, o que é o tal? A esperança dos desvios em relação à média. Então, é natural que eu pego os desvios em módulo, né? Os desvios em módulo da média amostral de cada observação e tiro a média desses desvios em módulo, eu tenho o estimador natural do tal chapéu, tá? Então, essa é a expressão desses dois autores, Bonnet e Sayer, em 2002. Aí eles calcularam a variância desse estimador, do tal sobre S, que dá 0,2123 ao quadrado sobre N, e aplicando o delta método para achar o desvio padrão dessa quantidade, usar o método delta para obter, né, uma transformação. Eu tenho essa variância, que era fácil de calcular, mas usando o método delta, eu calculo a variância dessa parte, que era mais fácil de calcular isso. Então, o desvio padrão é aproximadamente do ômega chapéu, desse estimador, é 3,54 sobre raiz de N. Então, mostraram que o erro padrão de ômega é mais eficiente estimado, ainda melhoraram, isso aqui depois o resultado do delta método, somando 2 aqui no denominador aqui, que era raiz de N, passaram para raiz de N mais 2. Então, usando isso, dividindo o estimador pelo valor, subtraindo a média e dividindo pelo erro padrão, né? Isso aqui dá a média 3, então ômega chapéu menos 3, dividido por isso aqui, eu tenho uma quantidade normal, mostraram que assintoticamente isso aqui era normal. Então, dividindo por isso aqui, eu passo o denominador multiplicando, divido pelo numerador da expressão, né? Que é a propriedade de fração quando você está dividindo por uma fração. Então, isso é um score normal padrão sobre H0, hipótese de mesocurtose. Então, para o exemplo, se a gente utilizar os dados do exemplo em questão, estamos aplicando o teste que a distribuição é mesocúrtica contra a alternativa que ela não é mesocúrtica. Então, nós estimamos o desvio padrão 0,9394 da variável 1. Peguei só a variável 1 para ilustrar. E o estimador a estimativa do tal chapéu foi 0,7085. Aplicando nessa expressão esses dois valores aqui, eu tenho o ômega, bem simplesinho, 3,74, subtraio 3 dá 0,74, divido pelo aquele erro padrão, achei 0,99. Comparando esse Z com 1,96, para mais e para menos, eu vejo que ele está entre menos 1,96 e mais 1,96. Portanto, não há evidência significativa para rejeitar a hipótese de mesocurtose. Ou então calculo o valor P, como eu disse, pego o valor absoluto, para o dado Z ser maior que esse valor absoluto, que no caso já é positivo, 1 menos isso multiplico por 2, porque é um teste bilateral, dá 0,32 de valor P. Como isso aqui é maior que 5%, que é o nível nominal de significância, não há evidências de que a hipótese de distribuição mesocúrtica deva ser rejeitada. Então, não deve ser rejeitada no nível nominal de significância 5%, fornecendo indiretamente, de novo, uma evidência de normalidade marginal. Fiz isso também para a variável 2, deu não significativo, e, portanto, seria possível afirmar que existe uma evidência, né, de que a distribuição conjunta seria normal, mas baseado num desvio de kurtosis apenas. Existem muitas distribuições que são mesocúrticas que não são normais.
né? Então, tem muita restrição e mesmo que as distribuições marginais fossem normais, não haveria como garantir que a distribuição cornuta fosse normal para reafirmar isso, né? Que vocês têm que estar cientes disso e deixar bem claro que são testes indiretos e tem mais valor para o caso univariado do que para o caso multivariado, mas a gente está fazendo uma revisão também aqui. Na próxima aula, nós vamos falar de procedimentos gráficos para testar a normalidade de forma mais subjetiva. Bom, então espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula bem curtinha, e até a próxima aula, em que deveremos continuar com os processos univariados, agora os procedimentos gráficos.